Queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Qual o sentido da vida? Por que vivemos? O que nos move para que nós busquemos a realização de nós mesmos? Essas e outras perguntas, às vezes nós as formulamos por conta das vicissitudes da vida a que todos nós estamos sujeitos. Evidentemente, para quem professa uma fé religiosa, encontra na confiança em Deus e na confiança em si próprio as respostas para as suas questões mais íntimas. Muitos de nós, diante de determinadas situações, sentimos-nos combalidos, infelizes e até desesperados. Há momentos em que nós nos vemos como quem não tem mais para onde ir. Sentimos-nos oprimidos, pressionados, circunscritos de tal forma que não conseguimos sequer raciocinarmos a respeito do que está ocorrendo conosco. O psiquiatra, psicólogo e filósofo Viktor Frankl, o idealizador da logoterapia, logos veio do grego sentido, ele em sua obra autobiográfica conta que ele, por ser judeu austríaco, fora preso juntamente com seus pais, sua esposa e servos pelos nazistas. Ele foi levado para um campo de concentração. Naquele período, ele se despediu dos seus familiares e 190 deles foram mortos. Conta o notável psiquiatra que no campo de concentração em Auschwitz, na Polônia, ele tinha uma chance em 29 de sobreviver. Mas ele asseverou que ele tinha uma possibilidade de sair vivo daquela prisão. Nós sabemos que foram mais de 1 milhão de judeus mortos. E nos campos de concentração havia uma legenda onde constava em alemão que o trabalho dignifica a vida, mas não aquele trabalho que levava à morte. Muitos tinham, assim que chegavam aos campos de concentração, suas identidades subtraídas, anuladas, canceladas. Os prisioneiros tinham suas cabeças raspadas e eles tinham números tatuados em seus braços. Ali eram números, eram coisas. Em condições subhumanas, estes homens e mulheres eram levados para as câmaras de gás. Diziam-lhes os soldados que eles iriam para o banho, mas as portas fechadas dos tubos onde deveriam sair água, saíam os tóxicos,
que matavam aquelas pessoas. E dali eram levados para os fornos crematórios. Milhares e milhares de pessoas morreram assim. Milhões de judeus. Dr. Frankl, ele pensava naquela possibilidade de sobreviver, porque ninguém teria certeza, segundo ele, de que ele não conseguiria sair vivo daquele campo de concentração. Ele conhecera 2 homens que não se conheciam e que eles decidiram tirar a própria vida. Eles pensavam em se suicidarem. Conversando com um deles, ele improvisou uma pergunta que aquele homem não sabia o que esperar da vida, mas a vida esperava algo dele. Porque ele havia dito que escrevera um dicionário com vocábulos hebraicos e que ele viu ser destruído pelos inimigos. Então o Dr. Frankl disse que ele sairia dali e que escreveria o seu dicionário. O outro amigo lhe dissera que quando fora preso, havia se dedicado a um tratado de geografia e que ele queria muito publicar as suas pesquisas. E o Dr. Viktor Frankl disse-lhe que ao sair da prisão ele poderia publicar a sua obra. E assim aconteceu. Eles sobreviveram e realizaram seus objetivos. Com a logoterapia idealizada por este homem brilhante, nós compreendemos a importância do sentido da vida. Porque quando nós nos percebemos num vazio existencial, quando nós vivemos sem propósitos, sem objetivos, nós podemos sim nos perdermos em nossos sentimentos infelizes. Recordamos o que disse o Divino Mestre Jesus: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Para aquele que vê o futuro, as dificuldades, as situações complexas, os problemas, enfim, ele vê no futuro a possibilidade de superação. Quando o nobre médico pensava na sua vida futura, ainda que todos estivessem ali sujeitos à morte, ele pensava em viver. Ele vislumbrava o futuro. Nós aprendemos no Espiritismo que a calma e a resignação e a consideração pelo futuro são recursos preventivos ao suicídio e à loucura. Somos espíritos imortais, vivendo experiências em corpos físicos, sujeitos às transformações biológicas necessárias. O nosso self, o nosso eu, a nossa essência, o nosso ser vai prosseguir. Continuaremos vivos.
E depende de nós o encontro da felicidade que começa em nosso eu mais profundo. A felicidade não está ali, ela não é uma meta, ela está aqui, ela está em nós. Por maiores que sejam as nossas dificuldades, por mais expressivos que sejam os nossos sofrimentos, neles devemos encontrar o sentido da vida. Ainda este gênio da logoterapia, Dr. Frankl, conta a respeito de jovens que, hospitalizados, estavam paralisados do pescoço para baixo, tetraplégicos, e que alguns deles testemunharam que depois dos acidentes que sofreram, encontraram um sentido da vida. Um desses jovens, uma moça, ela datilografava usando uma vareta na boca, porque tetraplégica, ela não conseguia mover os seus braços, nem tampouco suas pernas. E ela assistia à televisão, ela ouvia a rádio, e quando tinha notícias de alguma tragédia, ela escrevia para aquelas pessoas, motivando-as para que encontrassem em seus sofrimentos o sentido da vida. Temos em nós, amados irmãos, uma alavanca poderosa chamada vontade. Mobilizemos a nossa vontade para que superemos em nós mesmos aquilo que nos incomoda. Mas ninguém é uma ilha. Nós, se nos vermos em condições que consideramos que estamos a sós, não nos esqueçamos que ninguém está sozinho. Para quem tem a fé religiosa, sabe muito bem que Deus é manifesto, que Deus é onipresente, que Ele está em toda parte. Nós não vemos o ar, mas respiramos. Sem o ar, nós não vivemos. Assim como nós não vemos o ar, mas sabemos que ele existe porque nós respiramos, também Deus nós não vemos, mas podemos senti-lo. Deus está em toda parte, está fora de nós e dentro de nós. Assim como os peixes no oceano, eles estão mergulhados na massa líquida que também faz parte deles. Nós estamos em Deus, como diz o apóstolo Paulo, e Deus está em nós. Então, queridos irmãos, diante das nossas angústias, das nossas tristezas, muitas vezes injustificáveis, voltemos para nós mesmos, como disse o Divino Mestre Jesus: quando orardes, entrai em vosso quarto e, fechada a porta, orai a Deus em segredo, e Deus que ouve em segredo vos atenderá. Este segredo, esta comunhão da criatura com o Criador, todos nós temos essa possibilidade. Não existe o impossível para o Senhor Supremo do Universo. Não existe. Ele é a vida, e a vida que está em nós. Com Ele nós somos vencedores, porque Jesus venceu o mundo. E com Jesus
na comunhão com Deus, nós também venceremos tudo aquilo que tem sido obstáculo para a nossa verdadeira felicidade. Mas não refiro-me aqui à felicidade do mundo, não, mas aquela felicidade aurida da paz que Jesus nos oferece, quando ele afirmou: a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. A paz de Jesus é a paz da consciência reta, do ser que cumpre com seus deveres, porque é natural que todos nós erremos. É comum que nós cometemos equívocos, porque ainda trazemos conosco qualidades inferiores, mas buscando em Deus as forças necessárias para que nós encontremos o sentido da vida em tudo, em momento algum, em hipótese alguma, nós desistiremos de viver. Façamos nossas preces ao Senhor. Este quarto a que Jesus se refere é o nosso interior. Onde quer que estejamos, podemos voltar-nos para nós mesmos, neste recolhimento mais profundo, e falar com Deus, que está em nós. E este Pai amoroso, soberanamente bom e justo, não se fará de rogado e há de atender-nos, porque é da vontade dele que nós sejamos felizes, que nós sejamos seres bem-aventurados. Confiemos em Deus, confiemos em Jesus e confiemos em nós mesmos, porque não há mal que dure para sempre e tudo passa, menos o amor de Deus e os ensinamentos de Jesus. Que o Senhor nos abençoe a todos. Gratidão.